Minha terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso no altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá glória, pronto pra reinar. E tendo aparecido e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele a estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado. Ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E quando aparecido e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar.
terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele a estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado, ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala em Efésios 4, versículo 5, a Bíblia diz que só existe uma só fé. E essa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Deus vivo de Israel. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é a própria palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele diz: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Certa feita Ele disse na cara de Pilatos: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O Senhor Jesus disse mais: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, nós viemos aqui
né, para dar o mesmo testemunho igual ao do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele é a testemunha fiel e verdadeira. As Escrituras não podem falhar. O Senhor Jesus, Ele mandou pregar este Evangelho por todo o mundo. Marcos 16:15 está escrito: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Assim diz a palavra. Então o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para você. E esta palavra é palavra de vida eterna. Em João 6,68, Pedro disse para Jesus: para quem nós iremos, se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna? A Bíblia diz também que só existe um Senhor só, um só Deus, um só batismo, uma só fé. Tudo isso você vai encontrar no livro de Efésios, capítulo 4. Um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só batismo. É o que você vai encontrar em Efésios capítulo 4. Por isso nós viemos trazer a verdade para você. Porque a verdade não é segundo a ideologia humana, segundo o pensamento de homem algum. A verdade é somente as palavras que saíram da boca do Senhor Jesus. Porque somente Ele tem a verdade. O mundo diz, o povo que está no mundo diz, cada um tem a sua verdade. É o que o povo diz. Mas a Bíblia fala em João 14,6, Jesus disse: eu sou a verdade. Só existe uma verdade, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. João 8,44 está escrito que o diabo é o pai da mentira. Então, o pai da mentira é o diabo. E o pai da verdade é Jesus. Por isso que Jesus, Ele trouxe palavras para nos libertarmos da condenação do inferno. Por isso que Jesus, a Bíblia diz que Ele veio para desfazer com toda a obra do diabo. Está escrito assim, que o Filho do Homem se manifestou para desfazer com toda a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? A mentira, o engano. Porque se você não sabe, a pior prisão que o homem pode se encontrar é a prisão espiritual. Porque muitos julgam estar preso por estar detrás de uma grade de ferro física. Mas isso não é prisão. O apóstolo Paulo, ele era embaixador em cadeias. Ele estava muito tempo mais preso do que solto, diz as Escrituras. Mas ele era livre. Ele estava liberto. Porque Jesus de Nazaré, aquele que veio para libertar o homem do cativo, do cativeiro, ele ainda continua em ação, ele ainda continua em vigor, em autoridade, em poder, porque ele não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A pior prisão, meu amigo, é você estar na prisão do pecado. A Bíblia diz que Jesus, Ele se manifestou para quebrar todos os aguilhões do pecado, da morte, do inferno. Jesus se manifestou para expelir demônio, expulsar demônio, para curar os enfermos, para dar-nos vida eterna. A prisão espiritual é ignorada por muitos. Muitos ignoram a prisão espiritual, não sabendo que nós, o mundo espiritual, é a mesma coisa desse mundo físico, é tão real como esse mundo físico que nós estamos vendo aqui. Como vocês estão me vendo, como eu estou vendo vocês. Por isso que Jesus, Ele mandou pregar as palavras da vida eterna.
não é só questão de palavras, mas em poder e autoridade de Deus. A Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, Tudo beleza. Graças a Deus. Tá Tudo bom. filmando aí? É, filmando o pregador. O mensageiro. Tudo bem, né? Tudo bem. Terça-feira a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, Com certeza. Valeu. Atos capítulo 17, versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que está escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados, os limites da sua habitação. Porque, para que buscasse o Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele chegou na cidade de Atenas, e ele entra no templo da grande deusa Diana dos Efésios. E essa Diana dos Efésios era uma mulher, uma imagem de uma mulher, que eles adoravam ela como uma divindade, como uma santa. É tanto que a Bíblia chama aquela cidade de Diana dos Efésios. Efésios, e a divindade daquele lugar se chamava Diana, divindade entre aspas, porque a Bíblia diz que toda divindade ela está em um só, que é Jesus. E a Bíblia diz que ele entrou naquele templo e achou vários altares com várias imagens de escultura, mas ele também vê um altar que estava vazio e que estava escrito ao Deus desconhecido. Ele disse: esse que vocês honrais sem conhecer, é esse que eu estou anunciando. Porque se você não sabe, toda a lei, os profetas e os apóstolos davam o testemunho do Senhor Jesus. As escrituras não anunciam nenhum outro nome. Jesus falou em João 5,39: examinai as escrituras, porque vós cuidais nela a vida eterna, e elas são as que de mim testificam. Então os assuntos dos apóstolos era Cristo, o alvo é Cristo, a palavra era de Cristo. Ninguém dava nenhum outro testemunho, porque se alguém diz, dá testemunho da verdade, este tem que dar o testemunho de Jesus, do seu santo evangelho. Porque muitos dizem, dá testemunho da verdade, dando testemunho de pecadores, de homens falhos, pecadores miseráveis, que não merecem reconhecimento nenhum.
nem honra alguma. Porque toda honra e toda glória, toda exaltação seja dada ao Senhor Jesus. Porque está escrito em Filipenses 2 que todo joelho se dobra diante do Senhor Jesus, nos céus, na terra e no inferno inteiro se dobra diante dele. Dele quem? Do Senhor Jesus. E aqui a cidade de Éfeso, onde tinha esses altares, Paulo disse: ó, esse Senhor aqui, ó, esse Deus desconhecido que vocês estão falando, que vocês colocou aqui no altar, é esse que eu vim pregar. Eu vim falar sobre este. Vocês colocou certo, porque ele não está aqui. Ele não é uma imagem de escultura. O Deus verdadeiro não é gesso, não é pau, não é pedra, não é barro, não é foto. O Deus verdadeiro, diz o Senhor Jesus, em João 4:24, Deus é Espírito. Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Paulo disse: o Deus que eu vim anunciar, esse que vocês colocou aqui, Ele que dá a respiração, Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele disse: não é tateando, não é pecando que você vai conhecer Ele, que você está no que é certo, no que é verdadeiro. Porque o povo, eles vivem procurando um objeto, procurando uma estátua, procurando um senhor, entre aspas, uma senhora, entre aspas, para acreditar, para se dobrar diante deles. Mas o Deus vivo de Israel, Ele está sentado sobre um trono de glória. A Bíblia diz que nossos joelhos devem se dobrar somente diante dEle. A Bíblia diz assim: que o Senhor Jesus, Ele, quando esteve aqui na terra, sabe que Ele era? Muitos acreditam que Ele era um profeta. Outros diziam que Ele era João Batista, ou qualquer um dos profetas. Mas não, Ele é o Senhor dos profetas. Ele não era filho de Maria, como o catolicismo romano diz que Ele era. Mas a Bíblia diz que Ele era o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que quem gerou Ele foi o Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele não era o que o povo achava que Ele era. Você sabe quem é que reconhece Jesus? Aqui Deus está para reconhecer quem é Jesus. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus é que reconhece Jesus conforme a Bíblia diz que Ele é. A Bíblia diz assim: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Você conhece Jesus? Conhece Jesus de Nazaré? Conhece o Deus vivo na pessoa de Jesus de Nazaré? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo e Cristo em Deus. Jesus disse: eu e meu Pai somos apenas um.
Jesus, a Bíblia fala em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que Jesus, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ah, mas muitos dizem não, ele não é Deus. Só existe um Deus. Então a Bíblia está mentindo. Se só existe um Deus, a Bíblia chama Jesus de Deus. Diz que ele é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz também em Colossenses 1, a partir do versículo 15, que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Quando ele estava aqui na terra, chamaram ele de demoniado. Falavam que as palavras que ele estava dizendo era palavra de demônio. Atribuiu o poder que ele tinha ao próprio demônio. E ele, o próprio Deus vivo que estava aqui na terra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Se fez carne e habitou entre os homens. João Evangelho capítulo 1 diz: por isso que somente a verdade pode te libertar. Por isso que muitos estão caminhando ao inferno. Por isso que muitos estão sendo doutrinados por demônios, sendo o demônio o próprio senhor deles. Sabe por quê? A Bíblia diz que a quem você serve é quem é que é seu senhor. Aquele que vive na prática do pecado é servo do pecado. Aquele que vive sendo doutrinado por religiões de demônio, o senhor dele é o demônio, é Satanás, é o diabo que é o pai deles. Quem anda na mentira é filho do diabo, diz a Bíblia. Com quem você anda? Com Jesus? Vocês pensam que eu vim aqui falar a palavra de quem está morto? Você pensa que eu vim aqui anunciar doutrina de demônios? Você pensa que eu vim aqui anunciar a vocês palavras de homens? As pessoas têm o cristianismo, o evangelho de Jesus, como palavras comuns, como qualquer religião do demônio que existe por aí. Você acha que eu vim anunciar o evangelho de Charles Russell, o pai dos testemunhos de Jeová? Você pensa que eu vim aqui anunciar o evangelho de Papa Francisco? O evangelho dos mormons, dos adventistas, o evangelho Xexinauê? Você pensa que eu vim aqui anunciar qualquer evangelho que anunciaram por aí, que diz que está servindo a Deus? A verdade é somente o que Jesus disse. O Senhor Jesus, na sexta-feira, ele disse:
ele falou, porque perguntaram a ele: João Evangelho, capítulo 6, versículo 28. Perguntaram a Jesus: o que é que eu faço para executar a obra de Deus? O que é que eu faço, Jesus, para obedecer a Deus? Isso perguntaram a Jesus, você pode ler. João 6, 28, perguntaram para Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? No 29 diz: a obra de Deus é esta, é que creia naquele que Ele enviou. Pronto. Perguntaram a Jesus: o que é que eu faço para eu obedecer a Deus, para eu servir a Deus? O que é que eu faço? Jesus disse: a obra de Deus é esta, é que creia naquele que Ele enviou. Quem foi que Deus enviou? Quem foi que desceu do céu? Quem foi que trouxe a doutrina santa, imaculada, irrepreensível e incorruptível? Quem foi que trouxe palavras de vida eterna? Jesus é o nome dele. Mas muitos querem servir a Deus conforme a religião disse para ele. Conforme a religião falou, é assim, 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 assim. Bom dia. As pessoas têm a ideologia de dizer: eu nasci em tal religião, nessa eu vou morrer. Você sabia que nós todos já nascemos condenados ao pecado, ao inferno? Você sabia que todos nós estávamos debaixo de condenação e caminhando para o fogo do inferno, todos nós? Não importa em que religião você nasceu, todos nascemos debaixo de pecado e de morte e de condenação. Para sair da condenação, a Bíblia diz em Romanos 8, está escrito assim, ó: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer sair da condenação? Quer sair do pecado e da morte? Quer se ver livre da condenação do fogo eterno? Quer sair da morte eterna e passar para a vida eterna? A Bíblia diz em João, o Evangelho, capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, que vem a hora. João 5, 24, Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para mim e para você. O Senhor Jesus, Ele disse que a obra de Deus é acreditar somente nele. Mas as pessoas não.
Porque o seu líder religioso disse, faça isso. As pessoas obedecem eles. E Deus obedece Jesus. Pedro disse assim, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Para você ver como Diana dos Efésios, a cidade dos Efésios, tinha essa padroeira chamada Diana. A cidade toda inteira adorava ela. Era a senhora deles. Como o Brasil tem Aparecida, como tem Maria, como tem Lourdes, Fátimas, Luzia, desatadora de nó, Bonfim, e tantos milhares e milhares de senhores que existem por aí. Senhores que a Bíblia chama de demônios, porque Senhor só existe um, que é Jesus. Só um Senhor. Aí tá bom, né? Ai, irmão. Ai, irmão. Mas eu acredito em senhora fulano, senhor fulano, senhor Bertano. Leia a Bíblia, meu amigo. Anota aí, você que está me ouvindo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Eu vou pegar a Bíblia para ler. O que a Bíblia fala sobre os senhores e os deuses do mundo. E vamos mostrar quem é Senhor de verdade. Tu não sabe de nada. Coríntios capítulo 8, versículo 5 diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. A Bíblia falou que ia ter essa cambada de demônio. Mas é o que a Bíblia diz, versículo 6: todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. A Bíblia diz que ia ter milhares de senhores, milhares de senhoras espalhadas por aí, para cada um escolher o seu, com que se identifica. Mas a Bíblia diz que para nós só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo é o único. João 17:3. A Bíblia diz assim: Deus abençoe Davi Lucas. E Pietro também, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de João, Evangelho, capítulo 17, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Você sabe o que é a vida eterna? João 17:3 diz assim: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Esta é a vida eterna. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de Aparecida, eu não preciso nem de Roque, nem de Rita, nem de Fátima, nem de Lourdes, nem de nenhum que o catolicismo inventou por aí.
Eu só preciso de Jesus. Eu só preciso do sangue de Jesus para me purificar de todo pecado, de toda injustiça. Desde o primeiro homem até a última pessoa que vai nascer. Do primeiro homem até a última pessoa que vai nascer. Quer dizer, de Adão até a última pessoa que vai nascer antes da consumação do século. Se morresse todos crucificados, fizesse cruz para todo mundo que existiu, para salvar um pecador que sequer não teria autoridade nenhuma. 1% não teria, menos de 1% não teria autoridade. Agora morreu um só e ressuscitou. E tem poder e autoridade para salvar a todos que querem ser salvos. Porque a salvação é Jesus. Só Jesus salva. A Bíblia diz assim: a condenação é esta: a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe de uma coisa? Quando o Senhor Jesus Ele veio aqui na terra, a Bíblia diz que ele chegou na terra de Naftali e de Zebulon, no caminho do mar. A Bíblia diz que aqueles que estavam assentados sobre o vale da sombra da morte, a luz raiou. E isso foi quando Jesus estava passando pelo vale da sombra da morte. Ele é a luz do mundo. João 8,12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia diz no 1 João, 2 João 1,9, está escrito: todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Você pensa que é brincadeira? Você pensa que é brincadeira? Papa Francisco diz assim: todas as religiões são boas, todos os caminhos levam o homem para Deus. Será? A Bíblia diz que religião é causa de grande lucro. Ele
religião é boa. Né? Toda religião é boa. Todo mundo é de Deus. Ninguém vai para o inferno. Essa é a conversa desses demônios. Para você morrer do jeito que você está, os demônios já estão do teu lado, te esperando você, sua alma descolar para te arrastar para as profundezas, para o fogo e enxofre. Diz que toda religião é de Deus, né? Dizem que toda religião é de Deus. Você sabia que Deus não é católico? Que Deus não é evangélico? Que Deus não é espírita? Deus não é de nenhuma dessas religiões que existem no mundo por aí. Você sabe qual é a religião de Deus? Deus tem uma religião. Deus tem uma religião, diz a Bíblia. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminado da corrupção deste mundo. A Bíblia diz que essa é a verdadeira religião. Não é ser evangélico, não é ser católico, não é ser espírita. Isso tudo é doutrina de demônio, meu amigo. Aí o povo te apresenta uma religião. Os apóstolos pegavam Cristo e esse ressuscitado entre os mortos. Pegava a ressurreição de mortos. Segunda João 1,9 diz assim: Meu irmão. todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E você me diz, todo mundo é de Deus? A Bíblia diz que só é de Deus aqueles que obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus de Nazaré. É o que a Bíblia diz. Só é de Deus quem obedece Jesus, quem obedece a palavra. Não é eu que estou dizendo, você pode abrir 2 João 1,9. Você vai achar falando assim. Mas a Bíblia diz que aquele que obedece à doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. As Escrituras diz: nisto está manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não ama o seu irmão e não pratica a justiça não é de Deus. 1 João 3,10. João 3,10. Então, o intuito do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, é converter as pessoas das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus. Até quando vocês vão viver sendo doutrinados por demônios, meu amigo? Acredite somente em Jesus.
Eu não vim aqui pedir para você acreditar em mim. Tudo que eu anuncio aqui, eu posso mostrar dentro da Bíblia. Quem sabe você me diz. Aí está o dono da verdade. O dono da verdade não é eu e nem é você. Porque a verdade é Jesus, ninguém é o dono dela. Se eu viesse aqui anunciar ou pregar em algum outro nome sem ser o de Jesus, anunciar qualquer outro tipo de palavra que não seja de Jesus, eu seria um mentiroso entre vós. Mas se eu anuncio a Cristo, se eu anuncio esse Evangelho, como ele está escrito, eu sou uma fonte de água viva, que salta para a vida eterna. Jesus falou em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Esse é o Evangelho de Jesus. Certa feita Jesus disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da fonte da água da vida. Ele é um manancial de água viva. Ele é o pão da vida. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é a rosa de Saron. Ele é o bom perfume. Ele é o autor da fé, o autor da salvação. Ele é o autor de tudo e todas as coisas. Porque nele vivemos e nele nos movemos. Ele está em nós, porque somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aonde nós for, se nós sendo na palavra, o Espírito de Deus estará em nós, e nós nele. Não é sobre julgamento não, meu amigo. Tem pessoas que dizem não, aí você está julgando. Eu não posso julgar segundo a aparência, mas a Bíblia diz julgar segundo a reta justiça. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler a Bíblia. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, versículo 8. É eu que digo. Não dá organização. O julgamento é da palavra. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito, essa é a hora de condenar o homem.
Bíblia que diz. Eu vou citar sobre a idolatria. Você sabe o que é idolatria? Idolatria não é somente as imagens de escultura, você acender uma vela e se dobrar diante dela. Idolatria também é. Idolatria é os ídolos do futebol, os ídolos da música, seja ele evangélico ou católico, ou de religião do diabo que seja. Quando você tem um ídolo, você é um idólatra. A Bíblia diz que idolatria é pecado de feitiçaria. Se você lesse a Bíblia, 1 Coríntios 10, versículo 19 e 20. Sabe o que a Bíblia fala em 1 Coríntios? Capítulo 10, versículo 19 e 20. Que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam não está sacrificando a Deus, e sim aos demônios. Essa palavra que eu estou lendo tem a ver com o ato 17 que eu falei sobre Atenas, sobre a idolatria da cidade de Éfeso. A Bíblia diz assim: que aquele que faz culto para imagem de escultura, aquele que acende uma vela para uma imagem, seja ela de quem for, seja ela de qual for, Eu acendo. a Bíblia diz que está acendendo vela para demônio, está fazendo culto para demônio. Você pode ler 1 Coríntios 10, versículo 19 e 20. O povo pensa que está fazendo culto para Deus, mas a Bíblia diz que está fazendo para os demônios. Dizem que não tem nada a ver. Os bêbados. Teve um dia que eu estava pregando aqui. Aí um senhor disse para mim: ah, você está falando dos bêbados, mas Jesus transformou água em vinho. É a Bíblia que diz que os bêbados não vão entrar no reino de Deus. 1 Coríntios, a partir do versículo 6. 1 Coríntios 6, versículo 10. Você baixar, abre a Bíblia. 1 Coríntios 6, versículo 10. Aí ele falou para mim: ah, você está falando dos bêbados, e Jesus transformou água em vinho. Você quer dizer que Jesus é um cachaceiro, um alcoólatra? Porque Jesus também tomava suco de uva, que é chamado de vinho. O Senhor Jesus nunca se embriagou. Ele nunca bebia nada que tinha álcool. Jesus só bebia suco de uva. Suco, sabe o que é suco? Os bêbados não vão entrar no reino de Deus. A Bíblia que diz isso. Nem o bêbado, nem o idólatra, nem os abomináveis. Sabe quem são os abomináveis que a Bíblia está falando?
os gays, as lésbicas, os transvestis, os homossexuais, homem com homem, mulher com mulher. Isso é uma abominação, uma aberração. A Bíblia diz que sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Se vocês não se arrependerem e deixarem essas coisas, os feiticeiros, quem é os feiticeiros? Começa da igreja mãe. Quem é a igreja mãe, irmão? Da feitiçaria. O nome se chama Igreja Católica Apostólica Romana. A mãe de todas as prostituições da terra. A casa do diabo. Aqui na terra. De onde sai todas as religiões e doutrinas de demônios que existem? É onde é o ninho de Satanás. Você vê que essa religião aceita tudo, né? Do catolicismo romano. Saiu Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Espiritismo. E vários outros aí que o povo vive fazendo macumbaria, feitiçaria, magia negra. Feiticeiros. Feiticeiros. Vocês serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Glória a Deus. É a Bíblia que diz o povo do Umbanda, do Quimbanda, do Candomblé, do Espiritismo. Ou de qualquer um que faça parte dessa coxa de demônios, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia que diz, Apocalipse 21:8, os feiticeiros serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Tá pensando que eu tenho medo de feitiçaria aí? Tá pensando que eu tenho medo de macumbaria, de magia negra? Pode matar uma boiada, né? Pode matar uma boiada, bode, carneiro, o que vocês quiserem matar, oferecer para os demônios. Vai Nazaré das Farinhas. Diz que lá o povo faz macumba para a pessoa e a pessoa morre no mesmo dia ou com 7 dias. Se quiser fio de cabelo meu, foto, eu dou, vai lá fazer. Vamos ver quem é maior. Se é Jesus de Nazaré, o autor da minha vida, o autor da salvação, o grande Deus vivo, ou se é esses demônios. Vocês são tão tolos assim, que vocês escolhem os mais fracos para servir. O meu Senhor Jesus, o do Evangelho, a Bíblia diz que todos os joelhos, nos céus, na terra e no inferno inteiro, se dobra diante de Jesus, reconhecendo Ele como Senhor. Isso sim é Deus forte, é Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, Tudo bem. maravilhoso conselheiro, é Emanuel, Filho do Homem, aurora do dia.
Não vai entrar não, meu amigo. Você que está na feitiçaria, abandona essas coisas. Meu. Abandona o homossexualismo, você que é gay, você que é lésbico, você que é casado com outra mulher, ou casado com outro homem. Você é uma abominação, se você morrer nessa prática do diabo, você vai ser lançado no fogo do inferno, meu amigo. É a Bíblia que diz. Você está pensando que eu estou preocupado com intolerância religiosa, que é crime? Pode meter um processo em cima de mim, ou até milhares de processos se vocês quiserem. Você está pensando que está me dizendo nada? Eu não faço nem questão de sair da cadeia. Faço nem um pingo. Não quero que ninguém da minha família ainda pague dinheiro para me tirar de lá. Porque se pagar, vai ser dinheiro jogado fora. Porque eu vou pregar quantas vezes eu vim pregar na rua. Não me preocupo não, meu amigo, com nada. A Bíblia diz: se vivemos, somos do Senhor. Se morremos, somos do Senhor. De sorte que vivendo ou morrendo, somos do Senhor. E vários outros. As mentiras, isso tudo é mentira. Os prostitutos, as prostitutas. Aquelas mulheres que tem vários homens, os homens que tem várias mulheres. Sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre, meu amigo. Papa Francisco e os padres te enganaram. Eles querem te vender missa de 7º dia, para tirar alma do purgatório, é conversa do diabo. A Bíblia diz, em Romanos, em Hebreus, livro de Hebreus 9:27. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. Eu não vim aqui pregar para dizer para você que você vai ter uma chave de um carro, que você vai ter uma casa, uma mansão, que você vai prosperar, que você vai ter fazenda de gado, você vai ter uma Porsche, né? Você vai ter uma Hilux, você vai ter um carro de luxo. Esse evangelho é evangelho de demônio. Jesus veio pregar arrependimento. Jesus veio mandar você se arrepender dos seus pecados. O apóstolo Paulo, ele disse: se eu ainda tivesse agradando aos homens, eu não era servo de Cristo. Sabe de uma coisa? O Senhor Jesus também disse: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Vão perseguir vocês. Vão levantar falso testemunho contra vocês. Vão levar vocês diante dos governadores, no sinédrio, na prisão. E vão matar algum de vocês por causa do meu nome. Esse eu acertei. Por isso que eu não me importo se você aceitar ou não, se você encher os dentes de raiva ou não. Não está me dizendo nada. Importa me falar o que está escrito. O Senhor Jesus, na certa feita, ele disse: em João 5:25, ele falou:
A hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. O Senhor Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Ele falou em João 11, 25, na porta do túmulo de Lázaro, o defunto de 4 dias. Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Foi o que o Senhor Jesus disse. A Bíblia diz que o povo tem nome de vivo, mas está morto. Não é morto na cachaça, morto nas trocas, morto na prostituição, morto nos seus delitos e pecados. Eu já peguei aqui algumas vezes. Fiquei um tempo sem vir. Quem sabe, alguém poderia vir dizer assim: rapaz, pensei que tu tinha morrido. Eu ia responder para ele: morto está você, nos seus delitos e pecados. Pecado e morte reina sobre a terra. Sabe quando vocês vão ressuscitar dos mortos? Sabe quando vocês vão ter vida em si mesmo? Quando vocês vão sair da condenação e do fogo do inferno? É somente quando vocês ouvirem a voz do Senhor Jesus. Aí vão ressuscitar dos mortos. Está pensando que morrer? Quando a pessoa morre fisicamente, a alma deixa de escola do corpo. E tem lugares diferentes para onde vão essas almas. Se a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado para os anjos, pelos anjos do céu de Abraão. O rico, que o Deus dele era Mamon, o Deus do dinheiro, ele não queria meia com Jesus. Jesus falou para o rico: vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois tu vem e me segue. E tu vai ter um tesouro no céu, tu vai ter a vida eterna. Ele virou as costas para Jesus, não quis não. A Bíblia diz que ele morreu e ergueu os olhos, ele estava no fogo do inferno, sendo atormentado por aquelas chamas. Sabe o que foi que ele pediu a Lázaro? Ele falou assim: ô Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e vir me refrescar a língua, que eu estou atormentado nesse fogo. É uma realidade, meu amigo. A Bíblia diz: se teus olhos fazem tu pecar, se a tua mão faz tu pecar, só tem palavra de Deus aqui. A palavra de Deus está escrito na Bíblia, né? Quando só cantar, xinga Deus, né? Já não é violento, aí tu abre aí na página 57 aí, ó. O diabo tem assim para fazer não esquecer do que eu estava falando. Não, meu irmão. A Escritura diz: Hoje eu vi.
O moço lembra o que eu tava falando? Antes do cara aparecer. O moço lembra o que eu tava falando? Não. Fique em paz. E como o Senhor Jesus disse, que a verdade vos libertará. João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando o Senhor Jesus, ele veio para a terra e trouxe uma verdade. E a verdade foi o que ele falou. Nós estejamos certos. Nós seremos salvos por esta palavra. Quando a Bíblia diz, em João 8:51, aquele que guardar a minha palavra nunca verá morte. Lembrou o que eu estava dizendo? Quando a pessoa morre, tem dois caminhos para ela: ou o caminho de morte, ou o fogo eterno, que é a morte eterna, ou a vida eterna, que é com Cristo Jesus o Senhor. Então não tem esse negócio não. Não é que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo vai para o céu. A Bíblia diz: se o teu olho te faz tu pecar, arranca. Se tua mão faz tu pecar, arranca e joga para longe de ti. Porque é melhor para você entrar no reino de Deus faltando um dos teus membros do seu corpo, do que todo o teu corpo ser lançado no fogo eterno. A Bíblia diz que no inferno é onde há choro e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará. Esse lugar é chamado de fogo eterno. Eterno quer dizer por toda a eternidade. Dizem que tem que fazer missa de 7º dia para tirar alma do purgatório, para colocar no bom lugar. Sabe as pessoas que estão no inferno, para o lugar que vai sair? Eles vão sair de lá, sabe para onde? Para o lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que o inferno, os mortos que estão no inferno, condenados já, o fim não é o inferno. O inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Está na Bíblia. Eu posso mostrar. É o único lugar que você vai sair do inferno, se você cair lá, é para o lago que arde com fogo e enxofre. Por isso que Jesus, ele mandou pegar essas palavras para te libertar dessa condenação. A verdade é que está escrito, né, irmão? Amém. Amém.
não tem meio termo. Não tem é ou não é. A Bíblia diz que nós temos que sermos templo do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser a morada do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que aquele que não tiver o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Só é de Deus que tem o Espírito Santo de Deus. E quem enche o pulmão de cigarro, de cachaça, de droga, quem é prostituta é prostituta, né? Quem é homossexual, lésbico, travesti, profanando o templo, destruindo o templo de Deus. O Espírito de Deus não está em você. O que está em você é legião de demônios, espíritos malignos. Por isso que eu abandonei essas coisas. Eu era um alcoólatra. Vivia enchendo a cara de cachaça e caindo nas festas. Ficava me vomitando que nem um porco no chão. Chegava a babar quando via você veja uma cachaça. Sabe o que eu sinto hoje por estas coisas? Ânsia de vômito. É a mesma coisa de beber mijo do diabo. Jesus me libertou. Jesus ainda liberta. Seja o mal qual for, seja a prisão qual for, Jesus, Ele é o libertador maior que Moisés. Moisés libertou o povo do cativeiro físico. Jesus liberta do cativeiro espiritual. Só Jesus disse. Aí ele falou que se for. Então não tem isso não, meu amigo. Ouça Jesus. Muitos têm a Bíblia simplesmente como objeto. Um objeto da coração em cima da estante. Não é que deixa no Salmo 23, Salmo 40, Salmo 91. Isso aí não resolve nada. O que resolve é você se arrepender. É você abandonar todos os seus pecados pelo amor do Senhor Jesus. Viver uma vida na palavra, na verdade. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio. Entre quem serve a Deus e quem não serve. Jesus, Ele veio para trazer a verdade, como Ele mesmo disse. Que veio para dar testemunho da verdade. Você sabe quem é o Deus desse mundo? Esse mundo tem um Deus. Você sabe quem é o Deus desse mundo? Sabe quem é o Deus desse mundo? Dessa terra? Não é Deus. O Pai do Senhor Jesus não é o Senhor Jesus. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse mundo é o diabo. Que governa e reina sobre o globo da terra, sobre essa terra aqui inteira, são Satanás com seus demônios. É a Bíblia que diz. É tanto
que a minha pátria não é Brasil, não é Brasil. A minha pátria é a Nova Jerusalém Celestial, a cidade santa que vai descer do céu para essa terra. Vocês pensam que essa terra vai permanecer? Que tudo que é físico será continuamente físico? Vai ser estabelecido que morre as pessoas? Deus destruiu o mundo inteiro de Noé. O mundo antigo de Noé com o dilúvio. Não soprou nada. Mas agora não vai ser mais com água não. A Bíblia fala em 2 Pedro 3,7 que esse mundo está reservado para o fogo. Céus e terra vai ser destruído com fogo, diz a Bíblia. 2 Pedro 3,7. Tudo que é físico, tá vendo esse carro aqui? Tá vendo essa caixa aqui? Esse microfone? Esse corpo físico aqui? Tudo será substituído pelo reino espiritual. Na cidade santa, Nova Jerusalém, só vão entrar nela quem estiver na luz. A Bíblia diz que nós temos que estar diante de Deus irrepreensível. Irrepreensível. 1 Tessalonicenses 5:23. A Bíblia diz que nós temos que estar diante de Deus Tessalonicenses 5:23. A Bíblia diz que nós temos que estar diante de Deus irrepreensível, de corpo, de alma e de espírito. O que significa a palavra irrepreensível? Quer dizer, uma noiva. Nós temos que estar com uma noiva pura, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Nós temos que estar diante de Deus, lavado, remido no sangue de Jesus. Que o demônio olhando para mim e para você, ele não vem dizer, ó, ele está errado nisso, ele está fazendo isso, isso e isso. Quer dizer irrepreensível, quer dizer sem aplicação. Porque quem está em Cristo não há nenhuma condenação para eles. Nenhuma língua as condenarão. Então Jesus trouxe esse evangelho para nós. Ele trouxe esse evangelho para nós. Acredite no evangelho de Jesus. Somente em Jesus. Para ser mais claro, a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, somente Deus é verdadeiro. O testemunho que eu dou é de Jesus. Por isso eu falo a verdade. Se eu viesse dar meu próprio testemunho e falar o que eu acho, que eu penso, de certo ou errado, eu seria um mentiroso entre vós, como eu já disse. Jesus salva. Jesus liberta. Jesus é o único Senhor, não existe nenhuma senhora. Não existe nenhuma senhora. Em canto nenhum. A Bíblia só existe um Senhor. Se a Bíblia só existe um Senhor, um só Deus, uma só fé, eu acredito na Bíblia.
Porque a Bíblia é a boca de Deus. Jesus disse para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que você pensa? O povo também tem um dizer assim, ó. Ai, não, fé, cada um tem a sua. É o que o povo diz. Fé, cada um tem a sua. É o que a maioria das pessoas dizem. Será que fé, cada um tem a sua? Existem quantas fé na Bíblia? Efésios capítulo 4, versículo 5. Uma só fé. Só existe uma fé, diz a Bíblia. Uma só fé, diz a Bíblia. E quem é o autor dela? A Bíblia diz que Jesus, ele é o autor da fé. Autor e consumador da fé. Você deve se dobrar, colocar o joelho vai encostar no chão, é diante de Jesus, não é diante da estátua de Jesus, é diante do Espírito Santo de Deus, é diante de Jesus. Ah, irmão, eu só vou me prostrar diante da imagem de Jesus agora. Vou te mostrar na Bíblia como Jesus é agora, como ele é hoje, como ele é após a sua ressurreição e ter subido ao céu. Olha como é Jesus a morrer. Olha a aparência do Senhor verdadeiro aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida. Aqui é Jesus. Jesus como ele é agora. Não é aquele morto que está pendurado num pedaço de madeira. Eu estou falando do que está vivo. Olha como ele é agora. Eu vou ler, escute bem. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés como latão reluzente, como que tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, João, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Esse é o Jesus verdadeiro. Esse é o Jesus verdadeiro. A Bíblia diz que iam pegar outros tipos de Jesus, outros tipos de evangelho. Quer ver? Que a Bíblia
A Bíblia preveu tudo isso antes de acontecer. Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, é maldição. Assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebeste, é maldição. A Bíblia diz que iam pregar outro evangelho, mas é maldito. Evangelho demoníaco, satânico. Tudo está previsto na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: iam pregar outros tipos de evangelho, e anunciar outros tipos de Jesus por aí. Não tem vários tipos de Jesus? Cada um prega de um jeito, mas o Jesus verdadeiro é o que está escrito acerca dele. As palavras dele, esse é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus não será enganado nem confundido. Sabe por que ninguém muda a minha mente? Sabe por que ninguém faz a minha mente? Todas as pessoas que vierem falar a respeito da sua religião, alguma coisa, sabe o que é que eu faço? Eu vou usar um ditado popular que o povo usa: eu quebro o pau no ouvido, não escuto nenhuma outra voz, sem ser a voz do Senhor Jesus. As ovelhas ouvem a voz e vêm atrás dele, mas os bodes não. Os bodes não ouvem a voz de Jesus. Você deve aceitar a verdade. Morrendo sexo e juízo. Não há mais nada o que fazer após a morte. Você já parte daqui salvo, e você também já parte daqui condenado, é o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Não existe misericórdia após a morte. A misericórdia de Deus é quando você está no corpo físico, corpo mortal. Então você vê, a Bíblia diz que alguns dos que morreram, porque morreram gente em Cristo e gente fora de Cristo. A Bíblia diz que os que morrerem com Cristo ressuscitarão primeiro. E os que morrerem sem Cristo ressuscitará para vergonha e desprezo eterno. Fala no livro de Daniel, se me fala a memória. A Bíblia fala sobre duas ressurreições. É a ressurreição que morre em Cristo e dos que morrem fora de Cristo, na morte. Sem vereador nenhum ganha. A Bíblia diz assim: os que morrerem em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Os que morrerem sem Cristo, para a vergonha e desprezo eterno. O julgamento, você pensa que você pode inocentar ninguém? Pode dizer: não, você é gente boa, você fez boas ações, isso, aquilo, outro não. Não é para inocentar ninguém, porque já partiu de salvos ou condenados. Lá só você mesmo para citar as obras. Citar porque foi salvo, porque foi condenado. Por isso que essa pregação de hoje aqui servirá de testemunho contra vocês.
Vocês vão chegar diante do Senhor Jesus e vai dizer que não ouviu. Jesus vai jogar na sua cara essa pregação de hoje. Porque eu não vim pregar o que eu acho que eu penso que não. Tudo que eu falo está escrito. Posso provar tudo. Teve uma vez, na cidade de Mutuípe, eu fui pregar lá. Aí eu peguei que culto a imagem de escultura é culto para demônio. Aquele que faz culto para uma imagem, que acende uma vela, se põe diante dela, está fazendo culto para demônio. Eu falei isso lá em Mutuípe. Aí veio um cabo, o adventista no 7º dia, dessa doutrina de demônio. Veio dizer para mim, não fale assim não, os católicos são fiéis. São bons, eles são gente boa. Isso aí não está escrito. Eu falei para ele assim, você acha que eu sou de um doido? De vir aqui pra rua falar o que eu acho que eu penso, rapaz? Tudo que eu falo está escrito. Aí ele falou, então me mostra onde é que está escrito. Eu fui na Bíblia e mostrei. E eu ainda disse, o que o Senhor Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. Quem não ajuda, espalha. Então a verdade é uma só, meu amigo. Der o que der. A palavra é Jesus. A palavra da vida eterna que sai da boca do Senhor Jesus. Abandone tudo. Abandone feitiçaria, idolatria, abominações. Abandone tudo por amor do Senhor Jesus. E certamente você será salvo. Aquele que crê e foi batizado será salvo. A Bíblia diz que o alvo do apóstolo Paulo era Cristo. Ele falou assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí sim. E aí? Ele disse assim: se há algum louvor, se há alguma edificação, tudo que é do alto, nisso pensai. Boa, né? O que vocês aprenderam e viram em mim, o apóstolo Paulo dizendo, isso vocês têm que fazer, e o Deus de paz será com vocês. Toda a lei e os profetas têm um testemunho do Senhor Jesus. Por isso a minha palavra é somente a doutrina dos apóstolos, o que Jesus disse. Isso é o suficiente para salvar o homem. Não precisa botar chifre na cabeça de cavalo. Não precisa acrescentar nada a esse evangelho. Não precisa estudar nenhum outro livro com a Bíblia. As escrituras são suficientes. Com Jesus é assim. Se você acreditar nela, ela vai te salvar. As palavras dele ele disse. Mas se você acrescentar, se torna doutrina de demônio. Veja só. 1 Coríntios 4, versículo 6. O apóstolo Paulo diz assim, ó: aprendais conosco a não ir além do que está escrito. Ele falou que não é para ir além do que a Bíblia diz. Só acredita em Jesus. Só acredito nele porque somente ele é a verdade. Faça como os apóstolos. Ninguém viu o Pai, senão o Filho. E o Filho desceu do céu
para mostrar o Pai. Valeu, saca? Um dos discípulos diz assim: Senhor, falou para Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse: eu estou tanto tempo convosco e vai dizer, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Jesus disse o que eu aprendi de meu Pai, isso eu estou anunciando a vocês. Eu não aprendi de homem algum, disse o apóstolo Paulo. Paulo era doutor da lei também. Era fariseu, filho de fariseu, estudou com Gamaliel. Mas ele considerou o conhecimento dele terreno diante de Cristo como esterco, como fezes de animais. Ele disse, para passar a aprender com Cristo, eu considerei como perca para poder ganhar Cristo. Jesus, ele é testemunha. Imite o testemunho de Jesus. Não acredite em Jesus segundo as pessoas, segundo o teu líder religioso. Acredite em Jesus conforme diz as Escrituras. A Bíblia diz que o Espírito Santo ia nos guiar em toda a verdade. Jesus disse, eu vou enviar o Espírito Santo, Consolador, para guiar vocês em toda a verdade. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso mestre. Nós devemos ser ensinados e doutrinados pelo Espírito Santo de Deus. É que nos ensina todas as coisas a respeito de Jesus na palavra. 1 Timóteo 4:1. A Bíblia diz que o povo ia passar a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Está escrito assim, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E é o que acontece? O povo ia passar a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Infelizmente, o que a maioria quer ouvir. O profeta Ezequiel escreveu que o povo gosta de escutar mentiras. Vocês só precisam do Espírito Santo e da palavra para se manter incontaminado da corrupção deste mundo. Esse mundo tem um Deus, não é o Senhor Deus, não é o Deus vivo, não é Jesus, é o diabo, diz a Bíblia.
Pois que eu não vejo a hora logo de Jesus voltar logo. Né? A promessa de Jesus, a Bíblia diz que chegasse o fim dos tempos, o povo ia zombar dessa promessa, que Jesus veria e arrebataria a igreja. Os zombadores vão testemunhar o arrebatamento da igreja. E não vai ter mais oportunidade, não. Quando a igreja ser arrebatada, não vai ter mais oportunidade para você. Só tem a segunda oportunidade para o povo judeu, que são 144 mil que não se contaminaram com mulher e que tem o nome de Deus e de Jesus na testa. Somente esses que vão se salvar após o arrebatamento da igreja. Dê ouvido a Jesus. Se mantenha salvo, acreditando no autor da salvação. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.